Fala pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então seja muito bem-vindo. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo, comenta o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz aqui. Claro, se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Estamos quase chegando a 24 mil inscritos, nossa meta primária é chegar em 25 mil. Então, desde já, muito obrigado a todo mundo que acompanha. E repito, se você é novo, te inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos falar sobre as informações do Grêmio de hoje, porque teve uma informação que dominou a pauta. Luan, qual a possibilidade real do Luan voltar ao Grêmio? Vamos conversar com vocês sobre os bastidores, o que acontece, o que cada parte do clube pensa sobre isso. E vamos conversar também sobre outros atacantes, o mercado do Grêmio para atacantes, o que o Grêmio busca e os novos nomes que surgem na pauta. Vamos começar então sobre o Luan, porque hoje, por volta de meio-dia, o técnico Renato Portaluppi concedeu uma entrevista lá no CT Luiz Carvalho, né, entrevista coletiva, e em determinado momento ele foi perguntado sobre o que ele achava da situação do Luan do Corinthians, depois do que aconteceu em relação lá a Gaviões da Fiel pegar o cara no motel, enfim, aquela coisa toda. E o Renato foi muito claro, muito transparente, falou muito sobre não esperar acontecer uma tragédia com uma morte para depois endurecer as leis para quem faz esse tipo de coisa. Mas, falando especificamente de futebol, o que mais impactou na resposta do Renato foi o seguinte: em determinado momento, ele falou, disse, depois do jogo contra o Bahia, eu conversei com o presidente Alberto Guerra, troquei algumas ideias com ele, e inclusive sobre uma possibilidade de trazer o Luan de volta. O Renato até falou que o jogador, tudo que ele faz no Corinthians ele fazia no Grêmio, mas ele rendia porque faltava, aqui não faltava um psicólogo, um pai, alguma coisa nesse sentido. E depois o Renato tem outra resposta, complementou, disse, eu não estou prometendo nada, mas a gente vai esperar esses dois jogos agora que vão acontecer, contra o Botafogo no domingo e contra o Bahia na próxima quarta-feira, para depois a gente ver se vai avançar, se não vai avançar. O que acontece? Algumas pessoas que a gente conversou nos bastidores se mostraram um pouco surpresas, tá? Com o desejo do Renato em contar com o Luan. Até disseram, olha, não foi falado nada com a gente e tal, então muito provavelmente isso partiu do futebol mesmo. Uma possível volta do Luan nesse momento não é unanimidade. Tem muitas pessoas dentro do clube que entendem que não deve ser feita a contratação, que é melhor olhar para outros nomes. E se a gente for lembrar, no início do ano, quando perguntado sobre Luan, Ramiro, Marcelo Groy, o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Calef, disse, olha, o Grêmio não é clínica de reabilitação. Esse jogador precisa estar no nível mínimo de competitividade para a gente poder observar e aí sim ter interesse. Paulo Calef na época rechaçou, o presidente também rechaçou, não foi falado numa situação mais concreta. Dessa vez, o que acontece é o seguinte: existe um desejo do Renato de contar com esse jogador, de trazê-lo a Porto Alegre, mas, como já todo mundo sabe, uma perspectiva financeira muito abaixo do que ele recebe hoje no Corinthians. O Luan recebe hoje um salário de aproximadamente R$800 mil por mês no Corinthians. O Grêmio propõe uma redução drástica, menos de metade, tá? A gente não tem a informação aqui exatamente quanto, até porque não existe uma confirmação se de fato o Grêmio já apresentou uma proposta oficial para o Luan. O que existiu, pelo que nós temos de informação, é o desejo do Renato. Ele conversou com o presidente, com o executivo de futebol Luiz Wagner Vivian e com o agora vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, conforme revelado pelo próprio Renato, para saber o que a direção pensa desse nome. A partir de agora, o Grêmio vai analisar, vai provavelmente ligar para o jogador, vai ligar para o seu representante, que é o mesmo empresário do Gabriel Jesus, inclusive o Paulo Pitomeira, e entender, dá para fazer? Não dá para fazer? Porque existe um ponto muito importante aí, que é a quebra de contrato com o Corinthians. O Grêmio entende que é melhor, é um negócio que faz mais sentido o Luan rescindir seu contrato com o Corinthians e depois disso assinar um vínculo com o Grêmio. Muito provavelmente, e aí é uma questão mais de feeling, muito provavelmente não vai ser feito um contrato de 6 meses caso o Luan retorne. Muito provavelmente vai ser feito um contrato de 1 ano, pelo menos até metade do ano que vem, ou 1 ano e meio, até o fim do ano que vem. Não existe nesse momento um panorama de qual é necessariamente a vontade do Luan, porque o Corinthians já tentou várias vezes rescindir o contrato do Luan. Em determinados momentos ele não aceitou conversar, em outros momentos ele aceitou quebrar o contrato desde que recebesse tudo que tem direito, aproximadamente R$4 milhões, somados os salários, impostos, direitos de imagem e tudo mais. Então não é uma situação que talvez esteja assim tão evoluída. Ele precisa quebrar o contrato dele com o Corinthians primeiro e depois negociar com o Grêmio.
O Grêmio já sinalizou às pessoas próximas ao Luan, isso a gente tem de informação. Quer vir? Ok. Vai ser muito abaixo do patamar salarial hoje. R$800 mil não existe. O Grêmio vai oferecer uma situação de menor custo financeiro. O que vai acontecer daqui para frente? Como disse, o Grêmio vai esperar a situação do Luan, mas não é unanimidade. Isso a gente pode trazer como informação. O retorno do Luan ao Grêmio não é unanimidade entre as pessoas que hoje comandam o clube. Não só no departamento de futebol, como o conselho de administração e outras partes. Existe uma corrente liderada pelo Renato que defende, assim como também outras pessoas próximas a ele, e existem algumas pessoas que discordam. Resta ver como que o Grêmio vai trabalhar nos próximos dias e nas próximas semanas, como o próprio Renato falou, isso deve avançar apenas a partir da próxima quarta-feira. Impossível dizer nesse momento se está muito próximo de um acerto, se não está muito próximo de um acerto, porque hoje, pelo que a gente tem de informação, sequer uma proposta oficial foi apresentada ao jogador, porque, repito, o primeiro passo é esperar o jogador quebrar o seu contrato com o Corinthians, tá bom? Então, sobre o Luan, é isso que nós temos de informação. Partindo agora sobre outras situações, tá? Sobre alguns nomes que estão sendo ventilados no mercado. Primeiramente, Diego Costa, porque essa informação saiu pelo jornalista Wilson Pimentel, do site torcedores.com, de que o Diego Costa teria sido oferecido ao Grêmio. O que nós temos de informação? Que não necessariamente pelos representantes do jogador, pelas pessoas que representam ele, mas por intermediários, consultaram o Grêmio para saber, olha, se vocês quiserem, se eu oferecer para vocês o Diego Costa aqui, vocês querem? Se eu oferecer aqui esse jogador, vocês aceitam negociar? Pelo que a gente tem de informação, o Grêmio ainda não deu uma resposta. Muito reticente também a uma situação envolvendo a questão do Suárez. Daqui a pouco, se o Suárez tem que ficar um tempo parado, meses parado, o Grêmio vai precisar fazer um esforço financeiro para contratar um centroavante a nível de titularidade. O Suárez vai viajar lá para a Espanha, vai dar tudo certo, não precisa de cirurgia, 10 dias está de volta. Beleza, então o Grêmio vai buscar um jogador de um patamar um pouco mais baixo para revezar com ele. Então isso de certa forma impacta também na situação de outros nomes, como o Diego Costa. Esse jogador, na última temporada europeia, quando ele atuou pelo Wolverhampton na Inglaterra, clube de Premier League, nos poucos meses que ele ficou lá, ele recebia 390 mil euros por mês, algo que hoje dá aproximadamente 2 milhões de reais. Mas, pelo que a gente sabe, por algumas pessoas que fizeram esse oferecimento ao Grêmio, isso não seria um impeditivo, tá? No sentido de, não vai cobrar 2 milhões, talvez não cobre nem 1 milhão. Vai cobrar um salário um pouco mais alto, 700, 800 mil reais, mas muito abaixo do que ele recebia na Inglaterra. Mesmo assim, o Grêmio está reticente e o Grêmio deixou a situação em stand-by. Vários nomes estão sendo oferecidos, como é normal, em todos os casos, muitos nomes são oferecidos por empresários, intermediários, pessoas que estão ligadas a jogadores, oferecem os atletas para o clube e o clube vai vendo. Existe também algumas análises que partem de dentro do clube e aí sim buscar os jogadores. Mas fato é que o Grêmio está esperando, digamos assim, a situação do Suárez, né? Vai viajar para Barcelona, vai ter o diagnóstico, o que precisa fazer? Vai ficar 3, 4 meses parado? Tudo bem, o Grêmio vai demandar um pouquinho mais de dinheiro para contratar um jogador a nível de titularidade, não precisa cirurgia, o jogador consegue aguentar até o fim da temporada sem fazer procedimento cirúrgico. Aí o Grêmio diminui um pouco o poder de investimento nessa posição, contrata um jogador para revezar com o Suárez e vai buscar outras situações. Até por isso, o Grêmio ainda não fez uma grande tentativa, um grande avanço pelo Michael, porque o Grêmio tem um dinheirinho contado e esse dinheirinho contado precisa ser colocado de forma pontual. Daqui a pouco contrata o Michael, precisa contratar um centroavante a nível de titularidade para jogar no lugar do Suárez enquanto ele se recupera de uma possível cirurgia? Não tem. Então o Grêmio está tratando com muita cautela, o pouco dinheiro que tem vai ser utilizado de maneira pontual e, claro, nas próximas semanas a gente vai ver o avanço disso, tá bom? Gostou do conteúdo do vídeo? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Deixa o like no vídeo, comenta e compartilha esse vídeo e esse canal com seus amigos. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!